Olá, correção da nossa prova, primeira prova, PR1 do segundo trimestre, prova onde nós trabalhamos aqui, né, os conceitos introdutórios, as três principais grandezas da eletrodinâmica, da eletricidade como um todo, né, a diferença de potencial elétrico, simplesmente potencial elétrico, como nós vimos o conceito de potencial elétrico dentro do campo elétrico, né. Agora a gente trouxe para um contexto mais aplicado, né, de uma diferença de potencial elétrico aplicado entre dois pontos de um condutor, né, não agora dois pontos aleatórios dentro de um campo. Depois o conceito de corrente elétrica, o conceito de resistência elétrica e a primeira lei de Ohm. Então foi uma prova assim, bastante simples, que trazia um pouco da teoria sobre esses conceitos, sobre essas grandezas. E basicamente o que nós tínhamos de cálculo aí era o cálculo utilizando a primeira lei de Ohm, né, a relação resistência igual a tensão TDP sobre corrente. Uma equaçãozinha aí, né, de três termos, super simples, mas que muita gente se enrolou, por incrível que pareça. Vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: defina a corrente elétrica e qual é a condição para que se tenha corrente elétrica em um condutor. Bom, por definição, corrente elétrica é a movimentação dos elétrons, né, em uma direção preferencial no condutor elétrico. O condutor e a condição, né, ao condutor deve-se aplicar uma DDP em suas extremidades. Lembra que a gente falou, né, em tratantes de condutor metálico, nós já temos ali uma quantidade grande de elétrons, né? Então a gente tem os chamados elétrons livres, né? O nuvem de elétrons que fazem parte da ligação metálica dos átomos, né, que compõem um condutor metálico. Então tem muito elétron livre ali, né, que sai da camada de valência dos átomos metálicos. A gente viu, e provavelmente vocês viram lá na química, né, estudando tabela periódica, que os metais têm essa característica. Os átomos metálicos têm uma tendência forte a perder seu elétron que está na camada de valência, a doar esse elétron, né? Então eles têm uma forte tendência catiônica, ou seja, ficar positivo pela perda de um ou mais elétrons aí, depende do átomo, né? Então é notável, né, que dentro de um condutor metálico constituído de átomos metálicos, por exemplo, um fio de cobre, você vai ter os átomos de cobre, né, numa incessante perder e absorver elétrons, né? Então os átomos eles ficam mergulhados numa nuvem de elétrons, né, numa uma saroca de elétrons ali. Só que esses elétrons se movem de forma aleatória, para um lado, para o outro, né? Eles não têm uma movimentação numa diferente direção preferencial. Mas no momento que você deixa um lado do condutor um potencial negativo e outro lado do condutor com potencial positivo, né, isso gera uma diferença de energia que vai movimentar esses elétrons, né, na prática, do negativo para o positivo, né, e essa movimentação de elétrons na direção preferencial, saindo do negativo e indo para o positivo, é o que a gente chama de corrente elétrica. Tá? A gente sabe que esses elétrons não se movimentam necessariamente em linha reta, devido ao choque com outros elétrons e com o próprio átomo condutor. Né? Essa dificuldade imposta ao movimento dos elétrons a gente chama de resistência elétrica. Então nós temos aqui, por exemplo, né, um condutor metálico, supõe um condutor, né, ou supõe que isso aqui é um zoom desse fio, porque tudo isso aqui é condutor metálico, não esquece, né? Aqui eu estou vendo dentro do condutor. Né? Os elétrons com uma movimentação preferencial do polo negativo para o polo positivo. Se há uma bateria eletroquímica, né, aqui ocorre uma oxidação, aqui ocorre uma redução, né? Oxidação do metal perde elétrons para a solução, a redução do metal fornece elétrons para o eletrodo, então um lado fornece elétrons, o outro lado puxa. Onde puxa é positivo, logo os elétrons são atraídos para esse lado positivo. Observe que eu não botei eles, né, exatamente em linha reta com o condutor, porque existe aí a questão da resistência elétrica, ou seja, os elétrons se repelem eletrostaticamente com outros elétrons e se colidem, né? São até mesmo absorvidos aí pela atração eletrônica aí dos átomos catiônicos. Tá. Enfim, o elétron sofre vários percalços aí que faz com que ele não tenha uma trajetória necessariamente reta, né?
Então, corrente elétrica é basicamente isso, é a movimentação dos elétrons numa diferenciação preferencial. A gente sabe que na prática, né, na realidade das coisas é do potencial negativo para o positivo, do polo negativo da bateria para o polo positivo. Tá? Então, essa movimentação a gente chama de corrente elétrica. E os metais conduzem muito bem, muito facilmente corrente elétrica por ter muitos elétrons livres. Beleza? É isso. Sobre o conceito de diferença de potencial, DDP, diferença de potencial, seleções ativas corretas. Trata-se da diferença de energia potencial experimentada por uma carga entre dois pontos. Sim, né? A gente viu isso lá, colocando um elétron entre duas placas carregadas com cargas elétricas diferentes, cria-se entre essas duas placas um campo elétrico, né? E o elétron percebe, ele sente, né, a presença dessas placas com cargas diferentes. Ele sente-se atraído pela placa positiva e repelido pela placa negativa. Imagine então esse desenho como se tivesse uma placa positiva aqui, uma placa negativa aqui, né? Mas eu peguei um condutor, não são duas placas imersas no vácuo, mas um condutor com uma grande quantidade de elétrons livres. Então trata-se da diferença da energia potencial experimentada, né? Esse lado o elétron vai experimentar uma energia potencial positiva, uma energia atrativa positiva, e nesse lado os elétrons vão experimentar uma energia potencial negativa, uma energia repulsiva. Então esta está certa. Faz com que os elétrons se movam em uma direção preferencial no condutor? Sim, é o DDP, é a diferença de potencial que produz a corrente elétrica, ou seja, esse movimento, né, é mais organizado dos elétrons, do potencial negativo para o positivo, num caso real. Tá? Então está certo. A unidade de diferença de potencial elétrico no sistema internacional é o ohm? Não, a gente sabe que a unidade de diferença de potencial elétrico é o volt. Tá? Então são volts, 12 volts, 24 volts, 220 volts, 3, né? Então, lembra que ohm, né, ohm, que nós representamos lá pela letra sigma, desculpa, ômega, é unidade de resistência elétrica, que é outra propriedade elétrica, né? Nos circuitos reais são os geradores, pilhas e baterias que promovem o DDP em um condutor para movimentação preferencial dos elétrons? Sim, são os geradores, são as baterias que vão puxar elétrons de um lado, criando potencial positivo, e jogar elétron para o outro lado, criando potencial negativo. Então, sim, são geradores, né? A gente vai ver geradores um pouco mais para frente ali, depois de terminar a associação de resistores. Provavelmente vocês irão fazer um trabalho aí para a gente não comprometer muito tempo para magnetismo. Mas geradores, né, existem várias partes, vários tipos, geradores eletroquímicos, pilhas e baterias, os geradores eletromecânicos, né, que funcionam por indução magnética, por exemplo, os alternadores. E são esses elementos que provocam aí, né, essa movimentação dos elétrons, que fornecem energia. Tá? Em um condutor cujas extremidades estejam ligadas a uma bateria de 12 volts, os elétrons experimentam um DDP total de 12 volts? Sim, teoricamente sim. Né? Então, o máximo DDP que os elétrons vão experimentar, né, é 12 volts. Caso o condutor, também tem algumas ressalvas aqui, né? Caso o condutor esteja o único elemento ligado à bateria de 12 volts, tá? E como nós estamos vendo até agora, nós estamos vendo agora apenas um consumidor elétrico, né, ligado a um gerador elétrico. Certo? Então, nesse contexto bem simples, sim, se eu botar, por exemplo, 12 volts numa lâmpada, a DDP máximo que os elétrons vão sentir, os elétrons que estão passando no filamento da lâmpada, é 12 volts. Certo? Então era V, V, F, V, V. Sobre o conceito de resistência elétrica, assinale as alternativas corretas. É o mesmo que resistor? Não, não é o mesmo que resistor. Resistência elétrica é uma propriedade do material que compõe o condutor. Por exemplo, um fio elétrico ele tem uma resistência elétrica, mas é uma propriedade do material, do cobre, do alumínio que compõe ali aquele condutor, tá? Então, resistência elétrica é uma propriedade do material, uma propriedade do condutor, intrínseco ao condutor.
né? Uma propriedade referente aos átomos, aos choques entre elétrons. Tá? Agora, quando eu pego esse resistor, esse material, esse condutor que tem uma resistência e faço algum elemento elétrico com ele, por exemplo, lá numa lâmpada incandescente, aquela antiga que tinha, eu tinha um condutor de tungstênio onde eu enrolava ele, fazia aquela molinha. Aquela molinha é o resistor, né? É um elemento do circuito, é um cara que vai esquentar, emitir luz e calor devido à resistência. Tá? Então, é um dispositivo, o resistor é um dispositivo que, através da resistência, executa algum trabalho, alguma tarefa, né? Ou esquentar para emitir calor, ou esquentar para emitir luz e calor. É isso, tá? Via de regra, por definição, o resistor é sempre um elemento que aquece, que converte energia elétrica em térmica. Né? Então, resistores, né, são basicamente, entre aspas, as resistências de aquecimento, chuveiro, torneira elétrica, resistores de eletrônica para divisor de tensão, uma porrada aí de... Tá? E por definição é isso. Basicamente, o resistor é um elemento de circuito que, através da sua resistência, converte energia elétrica em térmica. Então, essa é falsa, não é a mesma coisa. Tá? Refere-se à medida da oposição que o material oferece à livre circulação dos elétrons? Sim, mas é isso mesmo. Sua unidade no sistema internacional é ampere? Não, lembra, é o ohm, tá? Então tá falso. Ampere é a unidade de corrente elétrica. Matematicamente, a resistência elétrica de um condutor é a razão constante entre a tensão aplicada no condutor e a corrente que circula pelo mesmo? Sim, verdadíssima. Primeira lei de Ohm. Resistência é tensão sobre corrente. Se eu aumento a tensão, eu aumento a corrente. Dividindo uma pela outra vai dar sempre o mesmo valor, por exemplo. Tensão 2, corrente 1. Tensão 4, corrente 2. Tensão 6, corrente 3. Sempre que eu dividir vai dar 2. Tá? Então, resistência elétrica de um condutor é a razão constante, ou seja, o resultado da divisão constante, sempre o mesmo, entre a tensão aplicada no condutor e a corrente que circula pelo mesmo. É a primeira lei de Ohm. É responsável pelo aquecimento do condutor? Sim, a gente não comentou muito bem porque a gente não falou ainda da lei de efeito Joule, mas quando os elétrons estão circulando pelo condutor, eles se chocam com outros elétrons, né? Eles se chocam com os átomos, eles levam o átomo para um estado excitado, então promovem digamos assim, o balanceamento, né? Promovem a vibração um pouco mais elevada dos átomos, e átomo vibrando mais, né? É o átomo com maior energia térmica, então mais aquecimento. Então tá certo, é a resistência que promove o aquecimento dos condutores. Né? Então, existem materiais que esse efeito não acontece? Não totalmente, mas existe uma classe de materiais chamados supercondutores que não aquecem tanto, ou seja, eles conduzem corrente elétrica muito facilmente, até porque esses condutores, os átomos vibram muito pouco. Os supercondutores geralmente estão sempre em temperaturas muito abaixo de zero. Tá? Existem alguns que já funcionam a temperatura próxima de zero, mas uma característica de um supercondutor é estar sempre uma temperatura muito baixa de zero. Isso vai fazer com que os átomos vibrem pouco, e o átomo vibrando pouco, ele não atrapalha o caminho dos elétrons. Tá? Essa está certa. A nível microscópio, a resistência elétrica é provocada pela interação dos elétrons com os átomos do condutor e entre os próprios elétrons? Sim, é a definição de resistência, né? É isso que provoca a resistência de um condutor. É esse choque dos elétrons com os outros elétrons vizinhos e os elétrons com os próprios átomos do condutor. Então, essa é a definição de resistência. Beleza? Já voltamos já para bloco de cálculo. Questão 4, talvez a questãozinha um pouco mais elaborada, aí, mas a gente fez umas 3 em sala de aula, né, que é basicamente fala sobre a teoria do conceito de corrente, né, ou a teoria sobre o conceito de ampere. Né. Nós sabemos lá que, por definição, a unidade de corrente elétrica, 1 ampere, representa a quantidade de 1,7 vezes 10 a 19 elétrons que passa por um condutor a cada segundo. Né? Então, 1 ampere é quantidade, é coulombs por segundo.
1 coulomb de elétron, lembra que coulomb é carga. Para dar 1 coulomb inteiro de elétron, eu preciso de 1,7 vezes 10 na 19 elétrons. Ou seja, 1,7 sextilhões de elétrons. Então é uma quantidade muito grande. Ou seja, uma quantidade muito grande de cargas fundamentais que somadas vai dar carga de 1 coulomb. Lembra lá da carga fundamental? 1,7 vezes 10 na menos 19 coulombs. 1,7 vezes 10 na 19 elétrons vai dar uma carga de 1 coulomb. Tá? Então, quando passa 1 coulomb por segundo em um ponto do condutor, está passando 1 ampere. Ou seja, 1 coulomb é a mesma coisa que 1,7 vezes 10 na 19. Então, quando passa 1 coulomb é a mesma coisa que 1,7 vezes 10 na 19 elétrons. Bota isso na cabeça. Então, 1 ampere é 1 coulomb por segundo, ou 1 ampere é 1,7 vezes 10 na 19 elétrons que passam por um ponto no condutor a cada segundo. Tá? Então, corrente é carga por tempo. Quantidade de elétrons que dá uma carga por tempo. Tá? Essa é a definição de ampere, a definição de unidade. Então, a gente usa essa definição para fazer algumas análises, né? Calcular a quantidade de elétrons que passa pelo condutor por cada segundo que está passando corrente. Então, esse tipo de análise aí, né? Mas para fixar ali os conceitos, né? Então, aqui é o quadro seguinte: pela secção transversal de um condutor passam 5,6 vezes 10 na 19 elétrons em 4 segundos. Então, estou dizendo o seguinte: eu tenho um condutor, independente se ele é quadrado, se ele é secção quadrada, secção circular. Geralmente os condutores que a gente conhece são secção circular, né? Pega, por exemplo, um fio de cobre grosso de instalação elétrica. A secção dele é circular, ele é um fio redondo. Tá? Então, se eu pegar um ponto daquele condutor, num corte ali, numa área, numa secção transversal, e em 4 segundos passar 5,6 vezes 10 na 19 elétrons, eu quero saber quantos amperes passou por ali. Tá? Lembra, ampere é a quantidade de elétrons por segundo, carga por segundo. Então, está pedindo, calcule a corrente que passa pelo condutor. A dica, né? Então, a dica aqui é a definição de ampere, corrente é carga por tempo, e considere também um coulomb com 1,7 vezes 10 na 19 elétrons. Então, nós temos aqui, né, cálculo de corrente elétrica é carga por tempo. Carga elétrica em coulombs e tempo, né, em segundos. Tá? Não vamos calcular tempo em hora, pelo amor de Deus, tempo em segundos. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a carga com base no número de elétrons que está passando. Então, devemos achar a carga elétrica total que passa pelo condutor em 4 segundos. Essa carga elétrica total em coulombs que vai ser dado, nada mais é do que a soma das cargas de todos esses elétrons aqui. Eu vou somar as cargas fundamentais de todos dessa quantidade absurdamente grande de elétrons aqui. Desse aqui, 5,6 vezes 10 na 19. Tá? Aí eu tenho o seguinte: 1 coulomb de carga equivale a 1,7 vezes 10 na 19 elétrons. 5,6 vezes 10 na 19 elétrons vai equivaler a x coulombs, uma regrinha de 3. Eu tenho que achar quantos coulombs tem essa quantidade de elétrons. Mas eu já sei de antemão, uma relação constante, que 1 coulomb é 1,7 vezes 10 na 19. Então eu faço assim: 1 coulomb tem 1,7 vezes 10 na 19 elétrons, 5,6 vezes 10 na 19 vai ter x coulomb, regra de 3. Eu calculando aqui, eu cheguei a uma carga de 3,3 coulombs. Então em 4 segundos vai passar 3,3 coulombs de carga pelo fio condutor. Bom, mas eu não quero calcular a carga, meu objetivo é calcular a corrente. Mas aí a gente volta ali então para a nossa relação. Corrente é carga, que eu calculei. Então 5,6 vezes 10 na 19 elétrons em 4 segundos. Né? 5,6 vezes 10 na 19 elétrons equivale a 3,3 coulombs de carga. Tá? E botando aqui a carga pelo tempo que eu estou considerando, eu acho uma corrente de 0,825 ampere ou 825 miliamperes. Esta é a corrente que eu estava pedindo, corrente elétrica. Então, para achar a corrente elétrica utilizando, né, aqui a lei de Ampere, né, essa equaçãozinha aqui, eu preciso da carga, que eu descubro conhecendo a quantidade de elétrons que circula,
e o tempo. Eu posso também dar corrente e pedir para calcular a carga, e da carga achar o número de elétrons. Então eu posso fazer outras brincadeiras aí, como a gente viu, né? Eu posso te dar, passo uma corrente de 3 amperes pelo condutor durante 2 segundos. Qual é a quantidade de elétrons? Bom, eu acho a carga, e depois achando a carga, eu acho a quantidade de elétrons. Porque eu já sei, já tem uma relação entre carga e quantidade de elétrons. Eu sei que um coulomb é 1,719 elétrons. Então fica fácil. Tá? Essa questãozinha aqui, nós trabalhamos em sala de aula, né? Eu fiz umas 3 questõezinhas, a gente discutiu, né? Eu pedi até vocês copiarem do quadro e tudo mais, tá? Mas deu muito erro, né? Muita gente nem fez. Pena, foi trabalhado, né? Questão 5. Por um condutor passa uma corrente elétrica de 2 amperes. Quando este é submetido a uma DDP de 100 volts, calcule a resistência elétrica do condutor. Um aluno erra uma dessa, não faz, é porque ele não estudou nada. Ele não se esforçou em nada, absolutamente nada. Não teve ali uma centelha de interesse para tentar entender isso. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, olha só. Os dados que foram me dados. Corrente, 2 amperes. DDP, U ou V ou DDP, 100 volts. Eu quero calcular a resistência. Pô, eu vou usar a primeira lei de Ohm, cara. Resistência é DDP sobre I. Pô, eu só dividi 100 por 2. Quem é o V? É 100. Quem é o I? É o 2. 100 por 2 dá 50 ohms. Então, cidadão, se tu não conseguiu fazer isso é porque tu não estudou nada, não teve um fiapo de interesse, você não teve interesse nenhum em tentar entender isso aqui. Tá? E é o básico. Depois a gente vai ali para a associação de resistores, a gente tem que ter bem essa formulazinha em mente. Beleza? Mas era simples, tá? Teve muita gente que não fez, ou fez, tentou, se enrolou, fez errado, né? Então, às vezes uma coisa que a gente percebe assim, a dificuldade operacional na matemática, né? Às vezes o aluno não sabe quando divide, quando multiplica cruzado, assim, uma coisa medonha, né? Um terceirão. Mas enfim, cada um sabe onde erra, onde peca, né? Mas era simples, né? Era só de fazer essa divisão aqui. Questão 6 também, outra questão idiota. Qual a DDP, quantos volts são necessários, né, se aplicar a um condutor de 50 ohms? Então eu já sei que meu condutor tem 50 ohms de resistência, para que por ele passe uma corrente elétrica de 2 amperes. Tá? Bom, foi me fornecido esses dados aqui, corrente 2 amperes, resistência 50 ohms. Eu vou usar a primeira lei de Ohm também. Tá? O que eu fiz aqui? Cara, só uma modificaçãozinha. Eu peguei aquela equaçãozinha, ó. Deixa eu pegar aqui para caneta. A gente sabe que é R igual, né, a V sobre corrente. Se eu quero achar esse cidadão aqui, esse aqui é o meu X, né, aqui tem 1, então eu vou fazer 1 vezes V, 1 V, R vezes I. Logo, o DDP é R vezes I. Aí você bota os valores ali e acha 100 volts. Então, nas extremidades de um condutor de 50 ohms, para que percorra uma corrente de 2 amperes, eu tenho que botar quantos volts? Quantos volts para passar 2 amperes num condutor de 50 ohms? 100 volts. Tá? Simples também. Essa aqui, né, a gente tem até comentar aqui primeiro, tem um circuitozinho elétrico, né, então nós não ainda falamos de instrumentos de medida, a gente vai falar um pouquinho depois aí das associações séries e paralelo, porque a gente tem que saber o que é uma ligação séria, o que é uma ligação paralela, para tentar entender como se usa esses instrumentos elétricos, basicamente amperímetro e voltímetro. Tá? Mas eu tenho um circuito elétrico básico aqui, que é um consumidor elétrico, né? Um fornecedor elétrico e um consumidor elétrico aqui também chamado de carga. Ele tem outro nome, mas eu sempre esqueço, tá? É fornecedor elétrico e outro nome ali. Mas assim, um cara que consome energia. A lâmpada, particularmente, ela consome energia elétrica, convertendo energia elétrica em térmica.
Pelo amor de Deus, tá? Isso aqui, né? Ela não joga energia elétrica para fora aqui. O que acontece? Na verdade, os elétrons eles perdem energia de movimento. Então, quando o elétron passa aqui, ele passa, digamos assim, mais devagar. Ele perde um pouco de energia, que ele transfere sua energia de movimento para os átomos, para os elétrons, né, na forma de energia térmica. Tá? Então, eu tenho na lâmpada a conversão de energia elétrica em térmica e luminosa. E esse amperímetro aqui, ele vai medir, registrar toda a corrente que passa pelos fios e pela lâmpada. Então, os amperes que passam pelo condutor de ligação é os mesmos amperes que passam pelo lamento da lâmpada, que é os mesmos amperes que passam pelo aparelho. Tá? Idealmente, o amperímetro ele não interfere em nada, né, no meu circuito elétrico. Ele é como se fosse um pedaço de fio ali engatado. Tá? Bom, a corrente que ele vai medir é a corrente que eu vou calcular. Primeira lei de Ohm, I V sobre R. Novamente, por que eu cheguei nisso aqui? Olha só. Resistência é igual a V sobre I. Esta é a fórmula original que a gente viu lá. Quem é o meu... Quem que eu quero calcular aqui? Que eu não tenho. É o I. Aqui embaixo tem 1 vezes V, V. R vezes I, R vezes I. Quero deixar esse cara sozinho, que ela é minha variável. O que eu vou fazer com esse R? Passar para o outro lado. Então eu vou ficar V sobre R igual a I. É aqui que eu cheguei nessa relaçãozinha aqui. Observa que tudo deriva da mesma fórmula, né? É só você saber isolar. Professor, mas eu não sei isolar. Não sabe isolar, então já botava direto. Podia usar essa aqui, ó. Botar o 50 aqui, né? Botar o 24 aqui. E achar o I. Aí se vira para achar o I, né? Beleza? Da mesma coisa. Tem N formas aí de você fazer essas paradas aqui, tá? Então você tem que ter nessa altura do campeonato um pouquinho de gingado aí, um pouquinho, né, de habilidade aí com esse algebrismo bastante simples aí, não tem nada de complexo aqui. Bom, poxa. Beleza, então corrente DDP, quem que aplica DDP? A bateria, que aplica os volts, tá aqui, né? E a resistência 50, eu chego a uma corrente de 0,48 ampere ou 480 miliamperes. Então o que esse aparelho vai medir aqui? Ele vai medir essa corrente elétrica de 0,48 amperes. Isso, né, o que a gente calculou, obviamente que o aparelho teria que medir aí, né, numa situação ideal, né? Na realidade a gente tem outras considerações. Então é isso, pessoal. Eram essas questões aí, né, bastante simples. Quem errou não fez vai se admirar aí com a simplicidade, né? Tchau, até mais.